Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, host desse podcast e uma das fundadoras da Rede Energia. E hoje nós trouxemos um convidado muitíssimo especial, o Rafael Gomes, que além de meu amigo há muito tempo, é um renomadíssimo advogado da área de energia aqui no país. E para bater um papo bem bacana, que eu acho que todo mundo vai aprender um pouquinho aqui, que é M&A, o tal do Mergers and Acquisitions. Eu vou pedir para o Rafa já se apresentar e, na sequência, a gente começa o nosso bate-papo. Por favor, Rafa. Muito bom dia, Fabíola, bom dia a todos. Muito obrigado pelos elogios, para isso que os amigos servem. E me apresentando rapidamente, eu tenho 21 anos no setor de energia elétrica, já passei por empresas do setor, já passei pela CCE, e hoje sou o head da área de energia do Leforce Advogados. Muito legal, Rafa. A gente acho que se conhece desde que você entrou no setor, né? Então aqui desde de tempo de longa lindeza. data. Ainda tenho aquele e-mail, outro dia ainda mandei para você, né? Um e-mail antigo lá dos primórdios. Verdade. Muito bom, Rafa. Agora sim, já vamos começar, acho que nivelando o bate-papo aqui, né? Afinal, o que é M&A? Se você puder explicar para a gente. M&A, que a gente sempre brinca, a palavra bonita, porque nossos advogados de societário, eles são muito chiques. Então, antigamente, quando você entrei no setor elétrico, nos idos de 2001, você falava assim, vamos fazer aqui uma aquisição, vamos fazer uma fusão, vamos fazer uma cisão de uma empresa. Só que isso foi, obviamente, o M&A, por ser uma área que trabalha muito com direito internacional, muito com fusões e aquisições internacionais, começa a importar vários termos em inglês. Então, o M&A nada mais é do que movimentações societárias, onde a gente junta empresas, compra ativos, vende usinas e faz cisões de empresas. Isso está muito em voga hoje no setor, o setor está muito aquecido, mas basicamente esse termo bonito é um termo que é fusões, aquisições e cisões no setor elétrico. Bacana, Rafa, porque normalmente a gente, quando pensa uma empresa crescer, a gente pensa ela desenvolver um projeto do zero, né? Mas o M&A é uma outra forma de crescer, né? O que seria, até a gente diz que o M&A, quando você faz dentro de casa, né? Desde o zero, é o tal do Greenfield. E o M&A, quando a gente adquire uma empresa de fora, né? O crescimento da empresa vindo de fora é o tal do Brownfield, né? E aí já vou engatar a próxima pergunta aqui. Quando uma empresa, por exemplo, ela quer vender um ativo, uma empresa do setor da energia quer vender um ativo, seja uma usina, enfim, uma linha de transmissão, né? Como que funciona na prática? A empresa vai lá, decide, o board da empresa, os executivos fazem um monte de estudos, não, a gente vai vender essa usina aqui. A empresa consegue fazer tudo sozinha ou ela precisa necessariamente ter um escritório de advocacia ajudando ou não precisa? Ou o que o escritório faz e precisa de banco, não precisa? Esses ajudantes aí do processo, precisa mesmo ou não precisa e como funciona? Excelente, Fabiola. Acho que essa questão aqui, acho que o como fazer é mais importante, né? Porque quando a gente vê assim, a publicação lá no Valor Econômico, a empresa vendeu, mas o que tem por trás disso? Como é que isso começou? Isso é muito interessante. E a gente sempre brinca que mesmo que as empresas tivessem muita mão de obra ociosa dentro de casa, elas não conseguiriam fazer um M&A sozinho, coisa que as empresas não têm. Cada dia mais as pessoas nas empresas estão com grupos mais enxutos, com pessoas mais atoladas de trabalho. No caso, para você fazer um M&A, em regra, tem dois caminhos mais óbvios. O primeiro caminho é a empresa quer vender um ativo, ela contrata, em regra, um banco para fazer aquele folder bonito, fazer um valuation, ou seja, mais um termo em inglês, mas fazer uma avaliação econômica do ativo, assim, poxa, esse ativo aqui dá para se vender para o mercado por um range de um preço X a Y. Legal. E você tem que ter, não obrigatoriamente, mas muito, certamente, um escritório de advocacia também para te ajudar a fazer toda a parte jurídica. Por quê? Você vai primeiro decidir, eu vou colocar isso aqui, fazer um leilão no mercado, dar um pitch no mercado, ou seja, fazer um market sound, conversar com empresas e chamar algumas empresas para concorrer para comprar esse ativo, ou não. Eu já sei que tem algumas empresas no mercado que podem querer comprar, eu já vou contratar meu assessor financeiro, geralmente um banco, que vai conversar e ver se realmente tem interesse e tentar fazer uma venda direta.
A venda direta acontece quando você já sabe que tem um interesse, ou quando alguém bateu na porta da Fabiola e falou assim, Fabiola, você tem uma usina que tem o perfil que eu preciso agora, essa usina já está em funcionamento, eu preciso vender essa energia, você quer me vender? A gente faz uma venda direta. Mas, em regra, o que acontece? Geralmente, a empresa faz esse market sound, contrata um assessor financeiro, um banco, contrata um escritório para preparar um data room, ou seja, já agora é uma sala virtual, né, mais no tempo de Covid, você prepara toda a documentação importante da empresa, como licenças, contratos, autorizações, tudo para quê? Para que esse potencial comprador ou esses potenciais compradores possam fazer uma análise, também levar para os seus advogados, também levar para o seu assessor financeiro e falar assim, poxa, legal, esse ativo está sendo vendido por 1.000, eu acho que dá para comprar até 800. Ou dá para comprar por 1.000, vou fazer uma proposta. Então, essa especialização do banco, do assessor financeiro, do advogado, é essencial para você tocar um M&A hoje em dia. Não hoje em dia, mas de qualquer M&A que você vai fazer. É uma dúvida, quando a gente fala banco, eu até perguntei mesmo, tem alguma área específica do banco que lida com esse tipo de avaliação? É qualquer banco? Uma dúvida mesmo. Hoje, a área de energia é uma área que a gente brinca que ela é muito resiliente, e cada vez mais a área de energia e infraestrutura está sendo um carro-chefe no desenvolvimento do país. Hoje não é difícil você olhar um banco que trabalhe com infraestrutura, você não pode pegar qualquer banco. Ah, vou pegar um banco de varejo. Não. É um banco que tem uma área de desenvolvimento de negócio. Geralmente os bancos já têm áreas especializadas não só em infraestrutura, hoje especializadas em M&A. Mais do que isso, a gente tem trabalhado e tem sido indicados para trabalhos por bancos que têm áreas especializadas em M&A de energia em solar, áreas especializadas em M&A de energia, onde tem um cara que trabalha com hidro. Então, assim, a especialização dentro desses assessores financeiros é cada vez maior. Isso força também os escritórios a terem isso. Hoje a gente tem aqui dentro da equipe especialista em transmissão, tem um cara que trabalha só com renováveis, tem um cara que trabalha com gás. Então, a gente também tem que ter essa especialização para acompanhar, porque cada vez mais as negociações no M&A são mais sofisticadas, são mais profundas. Então, o comprador ele quer saber um detalhe do detalhe. Vem cá, mas como é que foi a contratação do gás? Como é que está esse gás vindo do Catar? Qual é o risco que eu estou exposto? Se é uma renovável, qual é o risco de perder o desconto na TUJ? Essa outorga já foi requerida ou não foi? Então, se o banco não tem esse conhecimento para poder fazer esse market sound, que basicamente é ouvir o mercado e entender percepções, e o escritório não está preparado para poder responder essas perguntas, preparar o data room ou fazer essas perguntas se tiver pelo comprador, você não consegue fazer um M&A realmente que vai dar segurança para o seu cliente. Interessante, Rafael. Então, acho que assim ficou bem claro que do lado do vendedor, realmente, ele tem que estar bem amparado, né? E como que fica do lado do comprador? Até a gente fala o buy side e o sell side, né? Então, o sell side é o lado que está vendendo a usina e o lado que está interessado em comprar, o buy side. Como que ficam essas mesmas perguntas que eu fiz há pouco, né? Ele precisa de banco, ele precisa de escritório, esses advisors, como que é o time do lado de quem está comprando o ativo? Excelente, Fabiola. Eu também vejo aqui dois caminhos mais óbvios e mais comuns no mercado. Tem aquela empresa que internamente ela toma uma decisão no seu órgão de governança, fala assim, eu quero comprar um ativo, eu preciso comprar uma planta solar, eu tenho projetos que vão começar a ser vendidos aqui para o nosso planejamento daqui a 2, 3 anos, e não dá para começar a construir uma usina do zero, ou eu já tenho contratos agora para o ano que vem, eu preciso comprar um projeto brownfield, como você disse, ou seja, já em funcionamento para poder colocar aqui no meu portfólio. Quando essa empresa toma essa decisão, ela segue dois caminhos. Internamente, eles já fazem uma prospecção de mercado, já tem mais ou menos uma análise do que eles vão pensar, e aí, quando eles começam a fazer essa avaliação financeira interna, depois eles chamam o banco, chamam o escritório de advocacia para poder engajar nessa operação, e, às vezes, as empresas chamam os bancos, chamam os escritórios já para poder partir para essa primeira fase. Ou seja, eles veem ativos que estão sendo ofertados no mercado e chamam o escritório para poder fazer a chamada due diligence, que é fazer a auditoria legal de diversos ativos para poder falar assim, ó, eu tenho 2 ativos que eu estou interessado. Rafael, eu preciso fazer uma análise aqui, societária, de compliance. Compliance hoje é super importante, eu acho que é o número 1, ninguém fala em uma auditoria legal hoje. Antigamente o importante era a parte regulatória e a parte ambiental. Depois você olhava o resto. Hoje não, é compliance, depois você vai pensar em fazer qualquer outra coisa. Ninguém faz negócio com uma empresa que tenha problemas nessa área. E aí você vai fazer a análise e o banco por trás vai estar ajudando a fazer aquela análise financeira, fazer o valuation do ativo e tudo mais. Então, também do lado do comprador é essencial ter esses assessores. O que muda um pouquinho é, às vezes, a tomada de decisão. Às vezes, a tomada de decisão já vai
eu vou decidir depois de eu contratar esses assessores, às vezes não, eles já se engajam numa negociação e os assessores vão ajudando a trazer informações para poder ele dilapidar o preço que ele vai dar e as condições que ele vai dar o preço para esse ativo. Bacana, Rafa, até a gente tem uma entrevista lá na plataforma da Rede Energia que a gente conversou muito sobre as oportunidades de trabalho nessa área de, acho que não só de regulatório de energia, M&A de energia, direito de energia de uma forma geral, né? Então, você está falando aqui até, está ficando mais claro quanto que tem de oportunidade para o pessoal da área do direito nessa área de energia. Realmente é gigante, né? Eu vi que o Lefosse foi um dos grandes participantes aí como assessor, tanto do Buy-Side quanto do Sell-Side aí no último ano, então já dando os parabéns e deixando aqui para o pessoal da área de direito, olha, o que não falta realmente é oportunidade aí, são os tais deals, né, essas operações, esses fechamentos aí são realmente gigantescos, então grandes responsabilidades. O pessoal que gosta de responsabilidade não falta trabalho, né? De jeito nenhum. O Rafa, agora, assim, se você pudesse falar, quais as principais fases do M&A? Você falou aí a due diligence, que eu sei que ela é uma parte importante, data room, mas se você fosse falar ali, desde que nasce até que é concretizado, quais são as principais fases de um M&A típico na área de energia? Eu acho que a fase mais dolorosa, que a gente brinca, que é a fase que o pessoal bota a mão na massa, que bota o chão de fábrica para trabalhar, tanto a parte do assessor financeiro, do escritório, é a auditoria. Tem ativos que, às vezes, você encontra um data room com, às vezes, centenas de milhares de documentos. São data rooms com mais de 100 mil, 200 mil documentos que você tem que dividir pelas áreas. Então, é realmente um trabalho de formiguinha. A primeira coisa que você faz é desvendar o data room, separar pelas áreas, entender quais são os riscos, entender o que não está no data room. Isso, às vezes, é o mais importante. Por quê? Porque quem está vendendo, ele vai dar uma visão geral, mas talvez tenha ali alguns esqueletos escondidos no armário. Às vezes tem alguma questão que, às vezes, nem a empresa está sabendo, nem percebeu aquele risco. É muito comum, e uma boa auditoria nasce disso. Você olhar e falar assim, peraí, tem uma questão aqui, mas ninguém se atentou que tinha que ter pedido uma renovação de outorga nesse momento, né? Renovar essa licença. Você bate na porta da empresa, a empresa fala assim, não, pedimos sim, vamos chamar nosso jurídico interno, e às vezes não foi feito. E às vezes você descobre na auditoria problemas do ativo que nem o vendedor, às vezes não é má fé, mas às vezes não está lá no data room, porque você acaba, como está ali olhando profundamente tudo sobre a empresa, você acaba descobrindo uma questão na área ambiental, na área regulatória e tudo mais. Terminado a auditoria, ou às vezes em paralelo, você tem a fase de negociação dos contratos. Para você comprar, aí mais uma vez tem os termos em inglês, que é o SPA, o Share Purchase Agreement, contrato de compra de ações, para quem é mais velho que nem eu, né? Você fazia um contrato de compra de ações, hoje em dia você não fala mais isso, agora é o SPA. Então você tem que olhar esse contrato de compra de ações, geralmente, ou se você for comprar só o ativo, você faz o contrato de compra e venda do ativo, e aí tem uma fase muito pesada de negociação do contrato. Quando acaba essa negociação, tem um chamado que todo advogado, às vezes, que some da face da terra por 1, 2 dias, 1 ou 2 madrugadas, que é o famoso fechamento, que é o signing. Que é o quê? Geralmente, até agora estamos acabando a pandemia, está voltando a acontecer muito isso, você se fecha numa sala, comprador e vendedor, minutas praticamente finais, você projeta e passa dias, às vezes noites inteiras, fazendo aquele signing, ou seja, fechando a minuta, você imprime, todo mundo assina e vai lá e abre o primeiro champanhe. E depois você tem um closing, que é basicamente quando você está assinando, você está falando só, eu vou te pagar daqui a tantos dias. Você vai requerer na ANEEL e no CAD autorização para poder fazer essa transação, e aí eu vou te dar um primeiro pagamento. Então, você depois vai ter as condições para fechar a operação, com um contrato já assinado. Então, você tem a auditoria, o signing, que é a assinatura, e o closing, que é o fechamento da operação. Essas são as fases mais importantes aí de um M&A. Nossa, e essa negociação de SPA, né? Eu também já participei de alguns, tem cada detalhe, né? Então, assim, as condições precedentes, os caps de eventuais reembolsos, né? Indenizações. Exatamente, as indenizações, enfim. Isso aí você está fazendo uma visão muito simplificada, né, Rafa? Acho que aí o SPA, ele em si, ele é o mundo, né, por si só. E acho que a importância de quem está assessorando entender a matéria de forma profunda e, como você falou, os riscos que não estão ali evidentes, né? Você realmente fazer
aquela análise com viés de tentar proteger ao máximo, né, a parte que está comprando desses riscos, né? Eu vou te dar um exemplo de um M&A que a gente fez há muito pouco tempo, de um risco que não foi quase passou desapercebido. Aí nós fomos chamados para dar uma second opinion. O que é isso? Muitas empresas, quando estão comprando um ativo importante, elas contratam um assessor jurídico, um assessor financeiro, mas antes de assinar, ela fala assim, deixa eu pedir uma segunda opinião. Nós fomos chamados para dar uma segunda opinião. E era um ativo que era relacionado com energia de reserva. Energia de reserva, a gente sabe que quando não tem lá na concatenação quadrienal, você tem a redução do montante do contrato. Só que essa redução do montante do contrato, a CCE, ela não analisa isso como se fosse uma penalidade propriamente dita, ela vai te mandar um TN, um termo de notificação, você responde não, é na veia. Não teve a geração em 4 anos, a CCE reduz o seu contrato, ponto. Nesse M&A quando a gente foi analisar, era um montante abissal, era um montante que mudava totalmente o valor do ativo. E simplesmente a opinião jurídica que estava lá com esse cliente era de que não tinha penalidade, não tinha risco, o contrato era vamos dizer, de 10 megas, continuava de 10 megas. E a gente entrou e falou assim, não, peraí, esse contrato não vai ser amanhã de mais 10 megas, esse contrato passou para 7, para 6. Não tem nenhum TN. Aí vem um desconhecimento. Então, assim, a falta de conhecimento profundo regulatório podia fazer a empresa comprar abacaxi sendo laranja. Porque aquele contrato que ele ia comprar de 10, no dia seguinte não era 10. Isso que você disse é uma responsabilidade absurda. Um fato como esse, não visto numa auditoria, traz responsabilidade para o escritório. E traz um prejuízo imenso para um cliente. Então, o conhecimento profundo de questões regulatórias de um setor tão específico são essenciais para você precificar bem o ativo. Bacana, Rafa, e assim, até vou pegar um gancho disso e explorar isso que você falou, é um downside, né? Você compra um ativo que vai ter alguma limitação, algum prejuízo por um risco ou por um fato já praticamente dado, mas também tem os upsides, né? Às vezes você compra aquele ativo e você identifica, olha, aqui, esse ativo, quem está vendendo não identificou algo que eu já estou, inclusive, negociando aqui algumas questões que têm sinergia com esse ativo e eu posso, de fato, arrastar esse ativo junto e ele vai ser beneficiado. Então, essa é a beleza da coisa, né? Quem está comprando tem que avaliar tanto o que tem para pior quanto o que tem para melhor, né? Então, essa é a magia, né? E é aí que a gente encontra o valor, né? É por aí, né? Exatamente. Muito bacana. Rafa, agora, assim, eu sei que o escritório de vocês, né, tem trabalhado com diversos tipos de M&A, a gente acompanha muito na mídia. Se você fosse dizer assim, o que de fato difere um M&A de energia de outros tipos de M&A? Tem algumas características que, de fato, são bem específicas que você pode elencar aqui? Sim, Fabiola, é uma coisa que a gente veio batalhando. Eu sempre fui um cliente de energia muito frustrado. Justamente por quê? Porque eu tinha bons advogados regulatórios que me atendiam quando eu era cliente. A maior parte da minha vida foi em empresa e na CCE. Mas quando eu tinha um M&A de energia, eu ia falar uma questão de GSF, MCP, a pessoa regalava o olho, não sabia se estava xingando ou estava elogiando ela. Você tinha que explicar para o advogado societário o beabá, só. Deixa eu te explicar, só. MRE é um condomínio de hidráulico, tinha que falar for dummies, para fazer a pessoa te entender. Ia fazer uma questão tributária, a mesma coisa. Então, essa verticalização de entender o business, tanto as áreas de M&A, tributário, toda, para você conseguir fazer uma operação dessa, é super importante. Por conta disso, isso foi uma coisa que eu sempre tive quando vim para o escritório. Quando a gente veio para o escritório, a gente montou hoje. Hoje a gente tem aqui uma área multidisciplinar. Então, a gente tem 2 sócios de corporate que só trabalham com M&A de energia, 2 sócios tributários que só trabalham com tributário de energia, para a gente ter realmente essa sinergia. E por quê? O M&A de energia tem algumas peculiaridades. Como qualquer setor muito regulado como é o nosso. O setor de energia é o setor mais regulado e mais bem estruturado. Não é que seja o melhor setor, mas é o setor hoje que tem uma agência reguladora mais ativa do que as demais agências. Então, você vai comprar um ativo de energia, você tem questões não só relacionadas ao ativo, mas tem uma questão estrutural no Brasil, conexão. Então, você tem um cara, você pega muito. Você está do outro lado da mesa, tem um advogado lá, com um advogado excelente M&A. E o cara está olhando para o ativo, ele vai olhar lá as outorgas, vai olhar a questão ambiental de uma maneira excelente, mas ele não está se tocando se realmente esse ativo vai ter conexão, se tem um problema no parecer de acesso. Então, você vai comprar uma usina atrelada a um leilão, com energia de reserva, eu acabei de dizer. Se o cara ficar procurando penalidades desse ativo, não vai encontrar. Se não souber olhar o relatório de geração da CCE e não souber olhar que aquela usina não cumpriu o compromisso de geração quadrienal dela,
ele pode achar passar uma questão gravíssima. Se ele não está acompanhando a regulação, eventualmente ele pode passar uma questão relativa a gás, a contratação de gás, a obrigatoriedade de ter o gás contratado para você ter o seu despacho. Então, assim, são várias questões regulatórias que, no setor de energia, principalmente, você tem que ter algum conhecimento para você conseguir dar a melhor assessment para o seu cliente. Então, assim, é difícil enumerar, mas são diversos. Para que a gente pode passar aqui a manhã inteira dando exemplo de como você pode dar muitos upsides para o seu cliente conhecendo a regulação, ou pior, você pode realmente colocar o seu cliente numa furada se você não conhecer a regulação do setor elétrico. É interessante, eu acho que basicamente você está falando o contexto de mercado do setor de energia, ele é muito relevante, é diferente, por exemplo, do setor de varejo, que você vai analisar questões assim mais naquela envoltória onde está a empresa, né? O setor de energia não é só a envoltória da empresa, ele se expande de fato, vai muito além, né? Então, essa é a beleza. Para quem gosta de ter uma pitada de generalista, é isso que eu acho que é engraçado, né? Até os profissionais da área de energia, eles têm que ser especialistas, mas ao mesmo tempo tem que ter essa visão generalista muito bem colocada, né? Imagina, Fabiola, você está fazendo um SPA, ajudando a área de corporate a fazer o M&A, trabalhando a 4 mãos com ele, e você não conhece alguma coisa de contencioso. Você é um SPA, como você disse, é um mundo. Você vai mais que um acordo antinupcial, né? Você trata ali do início do casamento, do meio do casamento, as questões de indenização e como é que vai ser a briga no futuro. Então, se você, às vezes, você com um olhar somente societário, você não consegue responder todas as perguntas. Com olhar regulatório também não. Então, eu também tenho que pensar, poxa, eu coloquei uma indenização, coloquei uma metodologia de garantia, mas como é que isso seria executável numa arbitragem? Será que eu consigo entrar com uma medida cautelar preparatória para conseguir botar a mão nesse dinheiro rápido, eu conseguir evitar esse dano de uma forma eficiente? Então, você tem que ter essa visão. Não adianta o cara falar assim, ó, vou estudar só resolução na ANEEL. Você vai ser um advogado de energia incompleto. Você tem que saber alguma coisa de mercado, você tem que entender alguma coisa societária, você tem que ter uma noção de contencioso. Por quê? Porque no final do dia, todo cliente quer um bom contrato, mas ele também quer depois estar muito preparado para uma briga. Então, você tem que ter pelo menos uma noção. Por mais que você vai utilizar o braço, o cara que é especialista no contencioso, o cara que é especialista no societário, mas você tem que ter alguma noção para poder dar essa visão geral para o seu cliente. Rafa, e se você fosse elencar assim, alguns fatores críticos para o sucesso de um M&A, eu vou dizer para você assim, ó, do lado de quem já vendeu e já comprou, principalmente quem comprou, é principalmente a integração, porque às vezes você recebe aquele ativo, você tem que integrar ele, mas aí nisso aí os advogados já foram embora, né? Os advogados, o banco já foi embora. Estou te falando de, né? Assim, ó, a gente adotou a criança, agora tem que cuidar do bebezinho. Mas do lado de vocês, quais são esses fatores críticos que vocês dizem, não, beleza, agora a gente fez um bom trabalho, né? Ou olha, isso aqui são pontos que a gente tem que ficar sempre atento. Eu acho que tem uma questão que tem algumas questões aqui super importantes. Primeiro, eu acho que é sempre a transparência da negociação, o quanto ela é fair. E é uma coisa que a gente sempre sinaliza para o nosso cliente, tanto o comprador quanto o vendedor. Se aquela negociação está recebendo as informações corretas, se o vendedor, por exemplo, se está pelo lado do comprador, ele está disponibilizando as informações a tempo, se ele está dando tração nos passos do M&A, se quando você pede documento no data room, mesmo que esse documento não exista, mas tem informação que vem com qualidade. Por quê? Tudo isso depois vai representar um SPA mais ou menos difícil de negociar. Imagina você estar comprando um ativo onde você não está recebendo a informação correta, onde você pede esclarecimento na fase do Q&A também, né, que é a fase de perguntas e respostas. O pessoal do societário brinca que assim, eles adoram falar eles são muito sofisticados, né? Tudo deles tem alguma pitadinha de uma palavra difícil em inglês, não tem jeito. Então, assim, tem a fase de Q&A. Então, se você teve uma boa aderência, uma boa resposta, uma resposta completa, realmente um vendedor querendo que você tenha as informações corretas para você fazer. Se você não tem essas informações, o que vai acontecer? Na fase de negociação do SPA, você vai ser muito mais severo para colocar os seus resguardos, as suas salvaguardas, colocar uma série de indenizações. Por quê? Eu tenho que me proteger contra tudo que eu vi que eu não vi. Então, assim, poxa, peraí, eu não vi exatamente quais são todas as ações trabalhistas que essa empresa tem. Eles já me mostraram só um relatório de advogado com 3 linhas. Então, vou colocar aqui uma cláusula gigante para me proteger contra futuras indenizações. Na parte de um processo da ANEEL,
está em sigilo na ANEEL. Ele mandou só uma informação, mandou só uma nota técnica, não mandou o parecer da Procuradoria, não mandou a peça que eles juntaram. Então, vou aqui fazer uma mega disclaimer aqui para me proteger contra esse risco. Estou dando exemplos aqui bem óbvios, mas assim, existem questões muito mais complexas, questões tributárias, às vezes uma questão que não foi discutida no âmbito tributário, mas é uma coisa que a gente vê que tem uma rotina operacional da empresa que pode demandar, ou que tem demandado pelo fisco, uma punição, uma aplicação de penalidade, uma cobrança de tributo. Então, por mais que não exista um processo, opa, peraí, você nunca discutiu isso, você sempre fez isso, uma hora alguém vai bater o olho, então deixa eu colocar nesse SPA. E aí o vendedor fala assim, não, eu faço isso há 10 anos, nunca deu problema, tá? Mas eu tenho aqui outros 10 casos que deram problema. Então, eu vou comprar o ativo, eu sei que eu tenho um passivo aqui, que a Receita pode, durante um prazo prescricional, vir a me punir por algo que você fez. Então, eu tenho que me proteger contra o passado. Então, quanto menos transparência, quanto menos claridade você tem na fase de auditoria, na fase de informações sobre o ativo, mais difícil é o M&A. E, obviamente, a relação entre cliente e advogado tem que ser muito transparente. Às vezes, a gente tem vendedores, que são nossos clientes, que a gente bota, a gente prepara o data room para eles, a gente pergunta só, tem alguma questão aqui mais sensível? Até para a gente saber, não dourar a pílula, mas saber como endereçar isso, como dar a resposta adequada. Não, tá tudo tranquilo. Aí vem o comprador, levanta lá aquele esqueleto do armário. Tá! Aí você fica pego de surpresa. Então infelizmente acontece muito. Tem às vezes vendedor que acha que vai esconder uma questão, isso não é o caminho. Não adianta. O bom comprador ele vai acabar tendo as informações, seja pelo assessor financeiro, pelo assessor jurídico, ou pelo conhecimento de mercado, ele vai acabar cavando até encontrar aquela informação, e isso acaba desandando o M&A. Então, a transparência também entre o advogado, entre o assessor financeiro e o cliente também é essencial. Tem que ter uma relação de confiança muito grande. Você está falando, quanto menor a assimetria de informações, melhor todo esse processo, né? Até no processo de encontrar o preço que atenda os dois lados, né? Então, acho que é muito bacana isso. Agora, acho que, já só para finalizar aqui, né, eu queria fazer um alerta para quem trabalha em empresa de energia que em algum momento vai comprar ou vai vender. Não é só a área jurídica que vai trabalhar, né? Então, assim, é importante que todo mundo que trabalha na empresa de energia entenda que em algum momento você vai ter que fazer parte do Q&A, seja perguntando ou seja respondendo, né? Então, assim, a área de operação trabalha, a área regulatória trabalha, a área financeira trabalha, a tributária, enfim, toda vez que acontece um M&A é uma grande comoção dentro da empresa, todo mundo é envolvido em algum grau, né, Rafa? Exatamente. E alguma coisa tem sinergia dentro das empresas. Às vezes acontece. Você tem uma empresa que está vendendo um ativo. E, às vezes, são questões de organização interna. A gente sabe que, às vezes, uma empresa tem um ativo que tem algumas pessoas alocadas naquele ativo. E as pessoas que estão alocadas naquele ativo ficam, às vezes, do ser humano, ficam receosas. Poxa, vai ser vendido. Essa usinazinha que eu cuido, que eu sou responsável, vai ser vendida. Será que eu vou ser mantido? Será que meu emprego vai ser mantido? Então, acontece isso. Às vezes, você tem alguma dificuldade dentro das empresas para buscar informações, porque aquele grupo ali que é o que mais conhece o ativo, que mais tem informações, que mais pode ajudar na transação, ele se sente um pouco ameaçado. Então, é um processo assim, maravilhoso, assim, muito apaixonante por conta disso. Você mexe com crescimento de empresas, com, às vezes, preocupações e sensibilidades pessoais, e você tem que conseguir tirar essas informações todas e ter retirar a simetria de informações para conseguir ter uma M&A mais produtiva e mais final feliz possível. Interessante. Rafa, nosso papo chegou ao fim. Quero te agradecer mais uma vez. Você é um grande parceiro da escola, né? Volte sempre que você quiser. A Rede Energia, evidentemente, está de portas abertas para você. Quem quiser te encontrar, eu sempre recomendo o Rafael Gomes, Rafael com PH. Vocês acompanham o Rafael no LinkedIn, porque sempre excelentes conteúdos que ele produz, e todo o time também que o assessora, né? O pessoal assim, que tem um valor enorme. Tem a newsletter mensal, né, Rafael? Que o pessoal não pode deixar de assinar, porque é muito boa realmente, muito densa. De vez em quando eu dou uns pitacos lá na newsletter também. E agradecer, Rafael, muito obrigada. E, querido ouvinte, nos encontramos no próximo Redcast.